Olá, meus amores, bom dia! Nossa segunda aula de português da oitava semana, tá certo? Hoje é 5 de agosto de 2020 e essa aula é a nossa aula de número 30. Olha o tanto que nós já estudamos, olha o tanto que nós já aprendemos, tá? Nossa caminhadinha aqui tá indo devagarzinho, tá indo aos poucos, mas tá dando certo. Eu acredito que vocês estejam aprendendo muito, tá? A nossa aula de hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Além da fábula, a gente vai estudar também um pouco mais sobre parágrafos e pontuação. A gente vai também relembrar a lenga-lenga, tá certo? Então, nossa aula de hoje está, assim, bastante interessante e bem legal, tá? Então, eu convido a vocês a vir comigo nessa aula. Pegue todos os materiais de vocês, o livro, lápis, borracha, caderno, tá bom? E antes disso eu vou trazer aqui a acolhida como eu sempre trago para vocês, que é uma mensagenzinha que eu gosto sempre de postar. Se a criança vive com aceitação e amizade, ela aprende a encontrar amor no mundo. A gente já estudou um pouco sobre o amor, né? Na aula de ensino religioso. Então, amor é um sentimento lindo, é um sentimento muito importante, é um sentimento bastante interessante. Todos nós precisamos de amor, tá? E principalmente a criança que está nessa fase de desenvolvimento, de aprendizagem. A criança precisa de muito amor e muito carinho, tá certo? Então, essa é a minha mensagem para vocês hoje. Então, vamos lá para nossa aula. A aula de ontem foi uma aula bastante rápida, né? Essa aula de hoje vai ser só um pouquinho demorada, porque tem umas questões para me explicar para vocês, mas nada difícil também, tá? Então, vamos lá. Eu convido vocês a abrir o livro de vocês na página 78. Hoje, as duas páginas que nós vamos estudar é a página 78 e 79. Deixa eu mostrar aqui. 78 e a página 79, tá? Então, vamos lá. A página 78, ela inicia assim: língua, usos e reflexão. Parágrafos e pontuação. Então, esse é um assunto aqui que eu já até expliquei para vocês, mais sobre o parágrafo e sobre a pontuação. Vocês lembram que eu tirei só uma aula para explicar como é que produzir um texto, e lá eu expliquei tudo sobre o parágrafo, pontuação, os sinais de pontuação, os espaços em que a gente deve deixar, tá? Então, foi uma aula bastante interessante. Quem não viu, eu peço por gentileza que vá lá no site ou no YouTube, pesquise essa aula de língua portuguesa. Se eu não me engano, foi a sexta semana, tá? E é uma aula que todos deveriam ver, para tirar todos, esclarecer todas as suas dúvidas. Lá eu explico bem direitinho, com calma, paciência, dou exemplo. Então, quem não viu, que possa ver de novo, tá certo? Então, vamos lá. Atividade oral e escrita. Primeira questão. Releiam a fábula O Corvo e a Raposa e um trecho da Lenga-Lenga, a casa do seu Damião. Preste atenção em como esses textos estão organizados. Então, meus amores, aí na página 78, ela traz dois textos interessantes. O primeiro texto é uma fábula que a gente já até leu, né, do corvo e da raposa. Então, vamos ler novamente. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou-o e foi embora rindo. Fábulas de Esopo. Então, gente, o que nós podemos observar? Vamos analisar aqui como é a estrutura desse texto da fábula. Então, eu tenho um título, tá? Que é o nome que eu dou ao texto. Eu já percebo que bem aqui eu tenho um espaço. Então, você vai contar. Um espaço, outro espaço, 2. E aqui, terceiro espaço, 3. Então, o que eu digo que esses espaços são? Esse espaço, esse e esse. Eu já expliquei na aula para vocês que esses espaços nós chamamos de parágrafos.
certo? Então, 3 espaços que eu tenho, esses 3 espaços eu chamo de parágrafo. Então, esse texto, essa fábula aqui, ela é um texto que está organizado em parágrafos, tá certo? Então, aí, se eu perguntar para vocês, quantos parágrafos tem na fábula O Corvo e a Raposa? Você vai contar os espaçozinhos. Tá aqui 1, tá aqui 2 e tá aqui 3. Então, há 3 espaços, há 3 parágrafos, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu já tenho outro texto. Esse outro texto que eu tenho aqui, ela chama-se Lenga-Lenga, tá aqui. Também tem o título do texto, A Casa do Seu Damião, que a gente até estudou lá na unidade de Lenga-Lenga, né? Tá? Então, vamos ver aqui como é que esse texto é organizado. De cara, eu já vejo que não é um texto organizado em parágrafos. Por quê? Porque não tem os espaços. Ó, não tem espaço, não tem. Então, o que é que eu posso perceber? Que aqui é um texto organizado em versos, porque tá aqui, ó, versos, né? Os versos. E como há uma continuidade aqui, essas reticências demonstram que tem outra parte do texto, eu posso supor que é um texto organizado em versos e em estrofes, tá certo? Então, vamos ler. A Casa do Seu Damião. Aqui está a vaca que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão, que estava na casa do seu Damião. Tá? Então, qual a diferença de um texto para o outro? No Lenga-Lenga eu já vi que não tem parágrafo e na fábula eu já vi que tem os espaçozinhos e tem um parágrafo. Então, aí já é uma diferença, tá certo? Então, vamos ver o que as questões da página 79 estão solicitando. Vamos lá. Segunda questão da página 79, acompanha aí. Relacione cada ideia a um dos textos. Coloque 1 para indicar fábula e 2 para indicar lenga-lenga, tá? Então, texto escrito em versos. Então, aí eu já dei uma dica para vocês aqui, tá? Aí, então, o texto que é para indicar versos, se for a fábula, você vai botar 1. Se for o lenga-lenga, você vai botar o número 2, tá bom? Texto com parágrafos. Eu também expliquei já. Aí vocês vão ver qual é o texto sem rimas e qual é o texto com rimas. Então, gente, essa questão aí está bem fácil, tá? Bem simples e eu já expliquei bem direitinho. Vamos para a terceira questão. Acompanhe a leitura do primeiro parágrafo da fábula feita pela professora. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Observe como faz a voz da professora cada vez que ela chega ao sinal de pontuação, que é o ponto final, tá? Então, vamos ler novamente. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Então, o que aconteceu? Cada ponto final marcou o final da frase. Então, eu falei, dei uma pausa e iniciei a nova frase, tá certo? Então, vamos lá. Letra A. Contem os pontos e respondam. Quantas frases há nesse trecho? A. Então, foi que eu já expliquei para vocês, gente. Toda vez que eu tenho um ponto final, por exemplo, aqui eu tenho um ponto final e aqui eu tenho outro ponto final. O que significa? Se eu tenho 2 pontos finais, eu tenho 2 frases. Se eu tenho 3 pontos finais, eu tenho 3 frases. Por quê? Porque cada ponto final marca o fim de uma frase, tá bom? Então, vocês vão colocar aí, ler novamente e colocar. Letra B. Juntos, leiam o trecho a seguir. A raposa apanhou e foi embora rindo. Quantas frases existem nesse parágrafo? Olha, a raposa apanhou e foi embora rindo. Quantas frases eu tenho aqui? A dica que eu dou para vocês é contar quantos sinais de pontuação tem, tá? Aí vocês vão colocar aqui nesse quadrinho. Quantas frases existem nesse parágrafo? Quarta questão.
O ponto final pode indicar que alguém faz uma declaração afirmando alguma coisa, mas há um ponto que pode indicar quando ficamos admirados. Observe. Gente, lá naquele quadro da aula de produção de texto, eu botei todos os sinais de pontuação e expliquei lá para vocês. Quando a gente quer falar uma frase que indica espanto, admiração, medo, surpresa, qual é o sinal que nós usamos? É o sinalzinho de exclamação, que é esse aqui, ó. Um tracinho e um ponto final. Esse e um pontinho embaixo, quer dizer. Esse sinalzinho, ele indica espanto, admiração, medo ou surpresa. Então, toda vez que eu utilizar um ponto para indicar algo, alguma declaração, alguma coisa, algum espanto, algum medo, eu vou utilizar esse sinalzinho aqui, o sinal de exclamação. Então, letra A, leia a frase bem sério. O queijo caiu. Letra B, leia a frase muito admirado ou espantado. O queijo caiu. Então, quando eu vou falar isso, quando eu quero dizer algo bem sério, então afirmar alguma coisa, eu uso ponto final. Agora, quando eu quero utilizar a mesma frase, só que indicando um espanto, uma admiração, eu uso esse sinalzinho aqui, que ele é chamado de ponto de exclamação, tá certo? Opa, deixa eu apagar aqui. Saiu, filho. Ele quer dizer, ele chama-se ponto de exclamação. Opa! Eita, aqui a caneta. Exclamação, tá certo? Então é isso, gente. Eu só indiquei esse estudozinho aqui do ponto de exclamação porque nas páginas a seguir a gente vai fazer algumas atividades que vai precisar isso, tá certo? Então a única coisa que você vai ter que fazer na quarta questão é ler essas frases bem sério e também ler a letra B de uma forma admirada e de uma forma espantada, tá? Então, gente, como atividade dessa aula de hoje, vocês vão realizar essas questões. Vocês vão ler os textos da página 78 e responder as questões da página 79, tá? E também vão fazer a complementação de uma atividade xerocada. Nessa atividade xerocada, que está no kit de vocês, ela vai ensinar um pouco mais sobre parágrafos e pontuação, tá? Pra gente completar nosso estudo. Não se esqueça, não precisa mandar foto da atividade xerocada, por quê? Porque tem as páginas do livro para enviar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.